Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso e amoroso do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, nos teus trabalhos, nos teus negócios, em todos os seus empreendimentos, em tudo aquilo e todo aquele que você deseja que seja tocado pelo amor de Deus neste dia. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre, ainda que de um modo muito misterioso, mas nos reúne no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado, dia 27 de junho, sábado da 12ª semana do tempo comum. Desejando que esse dia seja um dia de graça para você. Seja um dia que você possa sentir nas pessoas que você ama, nos empreendimentos que você tem, nos serviços que você executar no dia de hoje, nas funções que você trabalhar, você possa sentir a presença de Deus. Até mesmo se você tiver de enfrentar alguma situação difícil hoje, ou passar por alguma tristeza, algum sofrimento no dia de hoje, que você sinta a presença de Deus te confortando, te animando, te elevando, te dando aquilo que for mais necessário para que você seja feliz. Porque assim Deus age conosco, sempre nos dando o que nos é necessário para sermos de verdade felizes. Não com a felicidade que o mundo dá, não, mas com a felicidade real, que não deixa vazio, mas nos preenche por completo, que nos faz não somente sorrir externamente, mas acima de tudo ter a paz interior. Então que o dia de hoje seja um dia de verdadeira experiência de Deus na sua vida. E eu convido você, nesse nosso início de oração, a colocar-se na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, do Paráclito, do Defensor, da alma da Igreja, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus verdadeiro, que com o Pai e o Filho nos criou, nos conserva na existência, nos salvou e nos santifica. Coloquemos então a nossa vida diante do Espírito, pedindo a sua unção e a sua ação sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste sábado da 12ª semana do tempo comum, a palavra de Deus nos é trazida pela liturgia da igreja e está lá no Evangelho segundo São Mateus.
O evangelho do dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 8. Está lá nos versículos de 5 a 17. Então, Mateus 8, de 5 a 17. Ouçamos com bastante piedade, com bastante devoção, com bastante atenção essa palavra que é palavra de Deus, é palavra do Senhor, que vem para nos alimentar, para nos animar, para nos guiar no caminho da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caro irmão, cara irmã, nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, gostaria de destacar algumas coisas que são muito importantes para nós. Jesus realiza duas curas que nos são apresentadas de modo mais direto. A cura do servo do centurião e a cura da sogra de Pedro. A cura daquele homem estrangeiro, que nem era judeu, que nem fazia parte do povo eleito, do servo daquele homem, mas que Jesus fica com o coração contorcido de amor e de misericórdia por ver a fé daquele homem estrangeiro. Em Israel nunca se viu fé desse tamanho, disse Jesus.
de um homem que não professava a fé dos judeus, que não era do povo eleito, mas que tinha amor no coração, mas que vivia aquilo que Jesus ensinava. Um homem cheio de misericórdia. Veja só, como ele mesmo diz, eu tenho tantos empregados, tenho subordinados, tenho escravos. E mesmo sendo um homem importante, contorcia-se de misericórdia por aquele que era seu empregado. E queria ver aquele empregado sadio, bom, feliz de novo. E por isso ele se humilha diante de Jesus ao pedir que Jesus fizesse algo para a salvação física daquele seu empregado que estava no leito de morte. E Jesus vê o coração bondoso daquele homem que ainda não conhecia formalmente o caminho do céu, que ainda não conhecia formalmente a direção do reino, mas que já estava vivendo mesmo sem conhecer. Eu quero acreditar, meu irmão, minha irmã, que aquele centurião se tornou um discípulo de Jesus. A palavra de Deus não diz, mas eu quero acreditar que aquele centurião passou a seguir Jesus e se tornou um discípulo e deixou-se batizar, porque era só o que estava faltando. O caminho ele já estava seguindo mesmo sem conhecer. A segunda personagem é a sogra de Pedro. Essa não é estrangeira, essa é uma judia. É uma mulher que professava a fé do povo eleito, a fé na qual Jesus nasceu e se criou. Mas também uma mulher cheia de fé. Não era uma estrangeira, mas uma mulher cheia de fé. E o que demonstra isso? Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela se colocou imediatamente a servi-lo. O serviço é a consequência de quem vive uma fé verdadeira em Deus. Quem não serve o próximo pode falar coisas bonitas de Deus, mas não tem fé de verdade. Quem não se coloca a serviço dos outros não conheceu a Deus. Não sabe o que significa ter fé. Consequentemente, não está no caminho da salvação. Servir é consequência de quem tem fé. E quanto mais nós servimos, mais nós fortalecemos a nossa fé. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. É bonito. Mas como é que nós vamos ter a nossa fé aumentada? Quando nos colocamos a serviço dos outros. Se nós não nos colocamos a serviço dos outros, são apenas palavras que são jogadas ao vento. A sogra de Pedro foi curada e imediatamente colocou-se a servir. Em outras palavras, ela não conseguia servir porque estava impossibilitada. E quantas pessoas, às vezes prostradas num leito, gostariam de estar a serviço dos outros e não podem. Exercem o serviço através da oração, mas o serviço físico não podem fazer, mas gostariam de fazer. E quantos têm saúde, gozam de saúde, mas não querem saber de servir? Às vezes batem no peito, mostrando a sua piedade,
como reza bastante. Ah, como eu sou devoto do santo fulano de tal. Ah, tenho muito amor a Nossa Senhora. E às vezes fica exibindo suas virtudes, mas não quer saber de servir o próximo. Quer saber de servir-se a si mesmo apenas, mas não o próximo. Devemos amar Nossa Senhora? Claro. Devemos amar aos santos e ter devoção aos santos? É lógico que sim. Devemos ser homens e mulheres de oração e nos apegarmos mesmo a essa linguagem verdadeira, real, ainda que misteriosa, da oração? Claro. Devemos ser homens e mulheres de Deus, mas isso deve ser motivação para o serviço. Se nos falta o desejo e a capacidade, o esforço para servir o próximo, tudo o resto são palavras jogadas ao vento. Que Jesus nos ajude, então, a compreendermos sempre mais essa sua palavra, a colocá-la em prática, a termos a fé de acreditar no que não vemos, de voltar o nosso coração para Deus, para o Deus que não podemos tocar, de confiar em Jesus como confiou o centurião, e também a fé que traz como consequência o serviço ao próximo, como da sogra de Pedro. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.